Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus. Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 28. Hebreus capítulo 11, versículo de número 28, que diz assim: por intermédio da fé, celebrou a Páscoa e fez aspersão do sangue, para que o anjo destruidor não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Louvado seja o nome do Senhor. Continue com a Bíblia aberta. Abaixa tua cabeça e fecha os teus olhos. Querido Deus, eterno Pai, nesta noite, Senhor, te damos graça mais uma vez por celebrarmos a morte de Cristo até que Ele venha. Esta noite, Senhor, sou dependente do Teu Espírito Santo. Usa-me, Senhor, como canal para falar, Senhor, com a Tua igreja. Em nome de Jesus é o que eu te peço nesta noite. Com fé te agradeço. Amém. A Epístola aos Hebreus, ela é uma carta dirigida aos judeus convertidos a Cristo. Contudo, ele tem um seu valor e também uma aplicação para todos os crentes em todas as épocas, seja ela amanhã, seja ela daqui um mês, seja ela daqui 10 anos, ela sempre vai ser aplicável às nossas vidas, a todos aqueles que seguem e professam a fé cristã. As epístolas aos Hebreus, ela é composta de 13 capítulos com 33 versículos. E aqui nesse capítulo, no capítulo de número 11, versículo de número 28, nós vamos ver que o primeiro passo essencial contido na história no livro de Êxodo, que foi a Páscoa, no capítulo de número 12, a Bíblia diz: pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue. O objetivo aqui era escapar da espada, pois o povo israelita, eles eram escravos de Faraó. Então esse ato de julgamento divino que viria sobre eles era necessário e sim justificado pela teimosia dos egípcios. A Bíblia diz que Moisés foi um homem pela qual Deus usou para libertar o povo de Israel. Moisés estava ali sondando a situação pela qual Israel estava. Ele estava como um lutador de boxe que não mostra o seu jogo no seu primeiro round. E ele fez aqui uma petição humilde para Faraó. A Bíblia diz, lá no capítulo de número 5, livro de Êxodo, que ele apenas queria uma licença para uma jornada deserto adentro, a fim de realizar um ato religioso dentro de 3 dias. Não disse claramente, mas ele deixa implícito ali que talvez traria o povo de Israel de volta depois desses 3 dias. Talvez, porém, ele estivesse planejando continuar caminhando deserto à frente, efetuando assim um êxodo rápido, o que solucionaria talvez, ou traria uma solução para a escravidão, com um golpe simples e astucioso. Mas, porém, Deus tinha um plano por intermédio de Moisés, e usou Moisés para falar com o Faraó. Mas para Faraó, que era versado no folclore politeísta, ele era profundo conhecedor de várias religiões, de verdades religiosas, mas ele nunca tinha ouvido falar de um Deus que era chamado Deus dos Hebreus. E ele não se dispunha a fazer uma concessão a uma divindade estrangeira,
Por um momento Moisés veio e falou para o Deus, por intermédio de Deus, sendo porta-voz de Deus, para que ele liberasse os israelitas e que Deus não trouxesse sobre o Egito a espada e também as pragas. Na sua mente era absurdo que ele entregasse Israel a uma divindade que ao menos ele não conhecia. Faraó então endureceu seu coração e não libertou o povo. A Bíblia diz que após Moisés falar com Faraó, humildemente, Faraó então decidiu aumentar a carga de trabalho para o povo de Israel, de tal modo que a Bíblia fala que os israelitas, eles eram chicoteados enquanto eles pisavam na lama, para então fazer o material para as construções. Enquanto eles pisavam, seus pés eram feridos. Enquanto eles continuavam a pisar, os seus pés feridos misturavam com o seu sangue na argila. E a Bíblia diz que eles, os egípcios, começavam a chicotear os israelitas, os chamando de preguiçosos. Faraó vai dizer, eles vão trabalhar duro para que eles não tenham tempo algum. Porque talvez esse Deus estrangeiro aí, eles podem até querer ter tempo, ou talvez sair e não querer trabalhar. Põe eles para trabalhar. E a Bíblia diz que Moisés viu a decadência que eles estavam passando, e eles começaram a reclamar para Moisés. E a Bíblia diz que Moisés clama ao Senhor ao ver o sofrimento deste povo. No capítulo de número 12 de Êxodo, a Bíblia diz que Deus começa então a orientar Moisés e Arão para que eles celebrassem a Páscoa do Senhor. A Bíblia fala que Deus ordena a Moisés que eles pegassem um cordeiro de 1 ano e entrassem dentro das suas casas para celebrarem, comer esse cordeiro. Conforme a quantidade de pessoas que havia dentro da família, se o cordeiro não coubesse para que todos eles comessem, eles poderiam convidar um vizinho para participar do banquete. Todos precisariam participar deste banquete. E a Bíblia diz que Moisés ordena a eles, entram dentro das casas, comem o cordeiro e também os pães asmos, e de forma alguma sai dentro dos seus lares, porque o Senhor visitará o Egito. O sangue, a Bíblia vai dizer que o sangue do cordeiro que eles imolaram, eles pegaram o sangue do cordeiro e então começaram a espargir sobre os umbrais da porta. E o sangue que ali eles estavam utilizando traria um simbolismo espiritual. O sangue atual como um sinal para o anjo destruidor que viria sobre o Egito, para que eles não pudessem ser feridos, porque Deus havia falado para Moisés, Moisés, eu irei visitar o Egito e o anjo destruidor vai ferir todos os primogênitos que ali estão. Se ele não vê o sangue que estão sobre os umbrais da porta, ele vai adentrar dentro da casa e vai ferir o primogênito. E a Bíblia diz que o sangue ali aspergido sobre as portas da casa dos israelitas serviu como proteção diante da morte. Quando Deus destruiu os primogênitos, quando Deus visitou o Egito, não havia escape para os israelitas, que seja da escravidão, que seja da escuridão ou que talvez da morte. Era simplesmente através de aspergir o sangue que traria um simbolismo marcado por toda a história. Mas note que a vida não depende apenas do sangue derramado, mas sim do sangue que lhe estaria sendo aplicado. Somente o derramar do sangue ele não protegeria ninguém. Havia ali um simbolismo de salvação medida por intermédio do sangue que era espargido individualmente nas vergas das portas, nos umbrais das portas de cada um deles. Perceba que assim como o sangue de um animal, ele era um meio de escape da morte para ser livrado, para que todos eles pudessem ser livres.
Assim também o sangue de Cristo Jesus é um meio de redenção para todo crente fiel a Deus. No capítulo de número 12 de Êxodo, a morte ele vai chegando sobre o Egito. E era necessário que eles espargissem o sangue nos umbrais e vergais das portas. As vergas e os umbrais das portas apontavam para a cruz, onde também um sangue do Cordeiro de Cristo, aleluia, estava sendo também derramado para dar livramento a toda a humanidade. O povo que deixa as marcas dos seus pés no barro do Egito, ali eles tinham também as costas marcadas pelas chicotadas. Eles também têm uma nova marca na história, a marca do sangue. A primeira e a segunda marca os faziam olhar para trás, e eles perceberam que a lembrança de olhar para trás, eles lembravam da escravidão, da marca do sangue. Mas a terceira marca que os fez olhar para o futuro, que os fez olhar para frente, essa marca de sangue nas portas lhe deu a esperança e também lhes deu valor. Porque só para alcançarem a libertação foi necessário que eles passassem pela marca da dor, pela marca do sangue. Em Êxodo, no capítulo de número 5, Israel, o primogênito de Deus, ele sofreu até chegar à marca da libertação. No capítulo de número 12, na cruz, o primogênito de Maria e unigênito Filho de Deus deixou a sua terceira marca, após marcar a via dolorosa com seus pés feridos e suas costas dilaceradas pelos chicotes, que ele foi chicoteado pelos arrozagues romanos. A Bíblia diz que ele foi chicoteado. Em Isaías no capítulo 53, a Bíblia fala que nenhuma beleza ouvimos sobre ele. Ele foi pisado, sobre nossas feridas foram colocadas sobre ele. Por onde Jesus passava, ele deixava as marcas dos seus pés na via dolorosa. Essa marca em Cristo, as três, pela qual foram marcas de sangue, foram preço para nos comprar da escravidão do pecado. O sangue de Cristo Jesus nos liberta somente quando, pela fé, que ela é tomada através do Espírito Santo de Deus que opera em nós, transforma o sangue libertador dentro do nosso ser, que nos purifica e nos liberta de todo mal. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que durante esse período a justiça e a misericórdia estavam se beijando. Como assim, pregador? A justiça e a misericórdia estavam entrando em acordo. A justiça e a misericórdia estavam entrando em paz, porque a morte de Cristo Jesus, ela é uma reconciliação de Deus. Então a justiça de Deus estava sendo efetuada, porque o salário do pecado é a morte. Isaías diz que ele foi como cordeiro para o matadouro. Ele não ousou abrir a sua boca, mas ele morreu pelos nossos pecados. Então, quando Jesus morre, a cruz está mostrando o horror do pecado. Mas através da morte de Jesus, ela nos dá vida, ela nos mostra vida, porque aquele que não tinha pecado, que não tinha culpa alguma, ele subiu na amarga cruz para morrer por mim e por você, para nos dar o direito à vida, para nos dar direito à salvação, para sermos reconciliados com Deus, para termos paz com Deus. A cruz, ela é a ponte que nos devolve o céu. É aí que a paz se encontra. Porque todos nós
Sem um sangue de Cristo se o sangue de Cristo não tivesse sido derramado, éramos todos inimigos de Deus, e que não se submete ao sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, pasme, torne-se tornado inimigo de Deus. Romanos, no capítulo de número 5, a Bíblia diz que só por meio de Cristo Jesus, só pelo seu sangue derramado, nós temos paz com Deus. Então a justiça, ela foi feita qual? A morte de Cristo na cruz do Calvário. Mas por que a morte? Porque Ele morreu por todos nós, para nos dar direito à vida, para nos dar direito a estarmos aqui e dizemos: somente o Senhor vive, somente Ele é santo, somente Ele é verdadeiro, somente Ele é puro. Para nos dar o direito e acesso ao Pai, foi necessário que Ele morresse. E a Bíblia diz que quando Ele morre, o véu se rasga de alto a baixo, nos dando ao direito a falar com o Pai e nos prostrar dizendo: Senhor, pequei contra Ti. E Deus, que conhece os nossos corações e sonda o coração do homem, conhece qual é a nossa intenção. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus intercede por nós. É por isso, igreja, que todas as vezes que nos deparamos com o pecado, nós temos um justo juiz, que Ele é o nosso advogado. Satanás, ele tenta de todas as formas nos atrapalhar. Satanás, ele tenta de todas as formas nos tirar do caminho da verdade. Mas pasmem, a cruz de Cristo Jesus, aquele homem que morreu na cruz do Calvário, ele era 100% homem, mas também 100% Deus, e nos garantiu a salvação. O diabo pode olhar para você e apontar o dedo e dizer: não vale nada, não vai prosseguir, ele é simplesmente um caco de barro. Mas quando Cristo morre na cruz do Calvário, ele está dizendo: você tem valor de sangue, você tem valor maior, você tem valor de sangue. Há um preço que foi pago. Satanás vai ter que engolir essa. A igreja vai ser vitoriosa, porque Cristo morreu na cruz do Calvário. Fique de pé. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esta palavra que nós pregamos hoje é uma palavra de salvação, mas também uma palavra que traz transformação sobre nossas vidas. Por intermédio do Espírito Santo de Deus e pela morte salvífica de Cristo Jesus na cruz do Calvário, é por intermédio dele que nós estamos aqui. Muitas pessoas morreram por causa desta palavra, por causa desse testemunho, porque a morte de Cristo Jesus tornou muitas testemunhas. Nós somos testemunhas de Cristo Jesus. Muitos morreram no Paquistão, muitos morreram na Holanda, muitos morreram na Síria, muitos morreram na África, até mesmo no Brasil talvez, por causa desta palavra. Mas você está aqui, é pela misericórdia de Deus, é pelo sangue derramado na cruz. Quem pode adorar esse Deus? Quem pode bendizer este Deus? É por causa dele que você está aqui. Esta culpa que o diabo tenta imputar sobre você, sobre o pecado, aleluias, que veio através de Adão, Jesus pagou um alto preço por você. É por isso que estamos aqui para bendizer e exaltar o seu nome. Aleluias. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos agora. Aleluias. E pensar em Jesus. Com a permissão do pastor, eu quero fazer uma oração. Feche os teus olhos. Pai amado, nós cremos, Senhor, na tua promessa, e que o sangue espargido sobre aquela cruz, que foi derramado na cruz do Calvário, ela tem alcançado gerações e gerações, ó Pai. Aqui, Senhor, estou eu diante do teu povo,
que está ouvindo, Senhor, a tua palavra e creio, Senhor, na tua promessa. Ó Deus, se há um sentimento de culpa, se há, meu Deus, um sentimento que tenta impedir, Senhor, a trajetória dele, a trajetória dela de prosseguir, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, dá força para ele, dá força para ela para prosseguir, ó Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. Nós cremos que não somos obra do acaso, nós somos promessa tua, nós somos filhos teus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, como ministro do teu evangelho agora, Senhor. Eu repreendo toda obra de Satanás feita contra a vida do teu filho, feita contra a vida da tua filha. Ele vai ser vencedor, ela vai ser vencedora. É no teu nome, Senhor, dá força. Derrama a porção do teu Espírito sobre ele, derrama a porção do teu Espírito sobre ela. Renova eles nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, aleluias, amém. Tem alguém nesta noite que não é evangélico? Faz assim com a mão para a gente identificar. Que ainda não fez uma decisão, levanta a mão assim para que possamos conhecer. Eu quero fazer um convite para vocês nesta noite, de fazer uma decisão de aceitar o Senhor como seu Salvador. E esse sangue que foi derramado na cruz do Calvário, ela é uma obra salvífica, porque Deus te deu uma oportunidade. Quantas vezes Satanás tentou te matar, mas Deus te deu mais uma oportunidade nesta noite. E Deus me permite falar nesta noite que Ele te livrou de muitas coisas, mas Deus te deu mais uma chance nesta noite, aleluias. Vem aqui na frente aceitar Jesus. O momento é agora.